Bom, tudo bem, pessoal? Agora a gente tá vendo o Street Walk nas ruas de Istambul, na Turquia. Istambul é uma cidade turística, né? A principal cidade turística da Turquia. A Turquia está situada ali entre a Europa e a Ásia, mais específico ali o sudeste da Europa ali e o oeste da Ásia. Tá logo acima ali da África ali, atravessando o mar. Então é isso. A gente só queria deixar. Eu acho interessante, eu gosto de fazer. Eu gosto muito das cidades, né? Assim, de observar as cidades, observar os detalhes das cidades. Por exemplo, você vê esses prédios antigos que tem uma história, você vê as janelas, o design, você vê que tinha uma história ali, que é uma coisa antiga, né? Você vê aí embaixo aí já uma coisa mais renovada, então assim, o contraste da cidade, os detalhes, as diferenças, as coisas, a poluição visual que na verdade para alguns pode parecer feio, mas para mim eu considero harmônico, uma coisa interessante. Então assim, a cidade tem muita beleza, né? As pessoas, cada um de vestido de uma forma, se comportando de um jeito, né? Então a cidade, né? A andar na cidade é uma coisa muito legal. Então, assim, às vezes é legal andar na cidade, conversar com as pessoas. E eu vou bater um papo com vocês hoje, tá? Uma conversa. É um assunto um pouco polêmico, né? Vai começar o primeiro vídeo do canal falar sobre um assunto polêmico, tudo bem. Primeiro vídeo assim que a gente trocar uma ideia. Mas tudo bem, faz parte da vida. Então, desculpa, você chega aqui. Então, você vê como assim, cidade tem, é tudo diferente, né? Assim, tem cores ali, um marrom ali, um opaco ali, um verde, uma árvore, pessoas usando burca, né? Usando lenço que cobre o cabelo, outras pessoas totalmente à vontade do modo ocidental, então você já vê de cara aí que tem essa influência, né, forte dos turistas. Então isso é uma coisa legal. Acho que a cidade é legal, ainda mais as cidades como os cosmopolitas, né? Tem uma coisa legal assim da diferença de tudo de que é tipo de coisa, todo tipo de comércio, todo tipo de coisa que você pode encontrar, né? Pô, ali é uma Coca-Cola ali, você vê já a globalização alcançou ali o Subway, né? Então assim, é incrível, eu acho lindo, eu acho bonito, né? A cidade em si, andar pelas cidades, né? Eu acho incrível. Pois bem, vamos falar do assunto de hoje então. Lá, né? Cidade movimentada. O assunto de hoje pode ser um pouco polêmico, mas eu acho que assim é válido, principalmente na sociedade que a sociedade que a gente se encontra hoje, né? É uma sociedade que está quebrando paradigmas, uma sociedade que já começa a falar sobre homossexualismo, bissexualismo, relacionamento aberto, né? Coisa que assim eu não faz parte da, da minha vida assim de forma tão importante, mas que é importante discutir porque, né, a gente tem que fazer com que as pessoas se sintam o melhor possível e que se sintam bem, né? Porque a gente é na verdade a sociedade é um todo, né? O outro estar bem é bom pra mim e eu estar bem pro outro é bom também, todos estando bem, né? Então, o assunto que hoje eu vou falar é um assunto bem pontual, tá? É assunto, o assunto é o seguinte: você é a favor da legalização da maconha? Legalizar a maconha seria bom? Pois bem, provavelmente você já deve ter uma opinião pronta sobre isso, porque por esse assunto, né, às vezes é bom ter a humildade de não dizer, olha, não sei, esse assunto é complicado, eu não sei se é bom ou é ruim.
Mas nem sempre as pessoas têm essa humildade, ou simplesmente as pessoas já pensaram bastante a respeito do assunto, ou simplesmente não pensaram nada e simplesmente têm uma opinião formada a partir de opinião dos outros, né? E sem ter refletido a respeito do assunto ou raciocinado a respeito do assunto. Quando você pensa no uso da maconha, eu nunca vi, por exemplo, uma pessoa que usa maconha ah, causar grandes danos a outras pessoas por uso da maconha, ou ter um vício enorme naquilo, ou ter um problema de saúde irreversível de forma fácil, ou talvez até tenha algum tipo de plano de saúde. Mas eu vejo primeiro se isso causa dano aos outros, né? Se o uso da maconha causa dano à família, aos amigos, aos parentes, aos colegas de trabalho, aos colegas de faculdade, né? Se o uso causa dano às pessoas que ele, né, interage no dia a dia ali, interage na vida dele. Então, eu começo essa análise, né? Do meu ponto de vista, a maconha não causa grandes danos à sociedade, né? O dano, aliás, o dano potencial da maconha é muito mais psicológico, ou seja, é muito mais arraigado ao conceito das pessoas a respeito da droga, né? Ao conceito conservador, que aquilo não pode ser utilizado, que aquilo é do mal, que aquilo vai causar, destruir famílias, né? Ou seja, a gente está falando da maconha, tá? A gente não está falando do crack, da cocaína, do LSD, enfim, do caramba 4 que você possa pensar. A gente está falando só da maconha. Eu acho que não vai causar. Só deixar claro que eu não sou a favor do uso da maconha, tá? Eu sou a favor da legalização da maconha. Porque eu acho que usar maconha faz mal à saúde. E legalizar a maconha é muito diferente de você ser a favor do uso da maconha. Porque vamos pensar aqui, vamos raciocinar juntos aqui. O problema de não legalizar o uso da maconha, por exemplo, é que as pessoas vão continuar comprando maconha. Elas vão continuar consumindo. Não ache, não adianta. Eu nunca. Todo lugar do mundo, as pessoas que querem usar drogas, elas têm acesso às drogas. Ela tem acesso, né, a essas drogas que são proibidas, né? Então isso, assim, ela vai continuar sendo utilizada, sendo proibida ou não, né? No momento que ela é proibida, você faz com que pessoas, né, de caráter duvidoso, né, que a gente chama de traficantes, por exemplo, normalmente, vendam a droga. Então você financia o tráfico quando você não legaliza, né? Você faz com que o tráfico, que você pague pessoas que andam armadas, né, que são perigosas, que às vezes financiam outro tipo de crimes, né, que estão envolvidos em outros crimes também, né? Eles não se mantêm só no tráfico de drogas, né? Tem risco também de dívida de drogas, assassinato, tem tudo isso envolvido, então a situação complicada. É que eu acho que deve acontecer menos com maconha porque não é tão não é viciante igual cocaína, não é a mesma coisa, né? Não é cocaína, é um negócio surreal, o cara é realmente viciado na maconha, os caras são, assim, pô, pode ter até um certo vício ali, mas não é uma coisa tão assustadora como a cocaína. Então, assim, para deixar claro, eu sou a favor da legalização da maconha, tá? Mas eu sou contra o uso da maconha. Contra. Primeiro, né, a gente até esqueceu, até não falei, mas tem a questão do imposto, que você tem países como o Uruguai ali que legalizou a maconha, botou um imposto altíssimo sobre, né, sobre a droga. Então, por exemplo, quando você vende a droga de forma legal, tá? Você pode colocar um imposto ali, que inclusive pode ser um imposto que pode ser utilizado ali com combate, na verdade, o tratamento de pessoas que são viciados, tá? Que tem situação de rua às vezes ali. Você pode ter um imposto ali, inclusive com esse fim.
E não só esse fim, o que a gente pode fazer? A gente também, né, pode colocar outros fins para esse imposto, né? Mas de qualquer forma, arraigado, também inclusive acho que pode ser financiado por esse imposto arraigado à legalização, nós temos que ter uma campanha forte, da mesma forma que a gente tem uma campanha contra o uso do cigarro. Quando você compra uma carteira de cigarro, você vê uma imagem horrível ali, né? Falando não fume, pelo amor de Deus. Né? Apesar de, acho que é eficiente até certo ponto. E eu acho que a maconha devia ser da mesma forma. E podia ser muito mais controlado, ter locais de uso, quantidades controladas de venda. A maconha poderia ser de forma. Ela poderia ser muito mais controlada. Mas eu acho que ela sim deve ser legalizada. Não deve ser legalizada de forma a liberar. Pessoal, fume à vontade, não é isso. Né? É questão de legalizar para não financiar o tráfico. Então a gente não está falando aqui de legalizar, falar, pessoal, tá todo mundo vira maconheiro, todo mundo vamos usar droga aí, evangélico, católico, bandido, todo mundo das religiões aí, que seja contra, vamos fumar maconha, tá liberado. Não é isso, tá? É você liberar o uso, a venda, tá? Para o uso controlado de certa forma, tá? Quantidades controladas, simplesmente para não financiar o tráfico de drogas. Só isso. E as campanhas, tá? Fortes campanhas contra o uso da maconha. É isso que eu acho que é o ideal, tá? Quando se fala dessa droga. Eu não estou falando de outras drogas mais pesadas, tá? Que tem efeitos maiores, estou falando dessa, tá? Que só uma ajuda, tá? Outros países já fizeram isso. O Brasil não seria o primeiro, já legalizando dessa maneira, entende? Né? Então eu sou a favor da legalização da maconha, mas sou contra o uso da maconha. Às vezes parece que as pessoas não, não confundem as coisas. Tem que ser a favor de um, tem que ser a favor dos dois. Não, você não precisa ser a favor dos dois. Tá? Eu sou contra o uso porque ela faz mal, todo mundo sabe que ela faz mal. Isso é comprovado cientificamente. Você é um gênio para isso. Agora falando sobre um outro assunto, acho que é um assunto relevante, é um assunto que está relacionado, né, ao uso da maconha, né, na verdade relacionado ao assunto maconha, né, é o canabidiol. O canabidiol é uma substância da maconha que não causa nenhum efeito cognitivo, assim, na cognição maior, um efeito na consciência, né, um efeito de perda de consciência, alteração de consciência, né, poderoso. Nada disso, não. Ou assim, o mínimo, acho, né? Não tem nada disso. Mas isolada, né? No caso, o canabidiol isolado das outras substâncias da maconha, do THC, que é, no caso, a droga, né? De fato, assim, a substância, né, que realmente causa alterações, né, na percepção. Né? Mas assim, o canabidiol não. O canabidiol não possui toxicidade se isolado. Né? Inclusive ele é legalizado em mais de 40 países. E no Brasil, tá, ele tem um uso médico, né, recomendado. No Brasil, cara, esses dias foi proibido. Entende? Tá? Então assim, vamos pensar, uma pessoa que precisa do remédio, porque quem usa canabidiol é uma pessoa que já tentou de tudo, tá? Ela tentou todos os demais medicamentos existentes no mercado, tá? Estou dizendo pessoas que têm espasmos, dores crônicas, espasmos musculares, dores crônicas, convulsões e ansiedade, por exemplo. Né? Essas pessoas às vezes não têm outra opção, não têm outro remédio. E o canabidiol trata e muito bem o problema dessa pessoa. Então, assim, e no Brasil, por exemplo, simplesmente só porque, né? Só porque ele vem da maconha, né? Ele é extraído na maconha, ele é muitas vezes proibido. É uma briga na justiça de permite, não permite, permite, não permite. Cara, isso é a ideia, é a mente atrasada nossa do Brasil.
Se esse é um medicamento, não importa, ele não tem nenhum efeito maior, ele é um remédio. Se ele é extraído da maconha, ou seja lá o que for, da água do mar, do, da areia, da terra, da árvore no meio da Amazônia, não importa. É um remédio que trata as pessoas. E às vezes é a única opção que ela tem, porque é o único remédio que funcionou. Então ele tem que ser liberado imediatamente. Por exemplo, do que você enrola, do que você dificulta o uso, você está tirando um de vida saudável de uma pessoa. Pensa, uma pessoa que está doente já com 20, 30 anos, às vezes nova ali, entendeu? Ou às vezes até velha mesmo ali, já tem uma certa idade. Cara, ela precisa de anos saudáveis, ela não consegue fazer, ela não consegue viver, ela sofre 24 horas por dia com o problema dela. E o remédio resolve o problema dela. Então, por quê? Né? Por que eu não vou permitir o uso do canabidiol? Uma substância que não tem efeitos adversos maiores, né? Por quê? Sabe? É pela né, o atraso da sociedade. Eu tenho que fazer isso. Eu ah, não posso ter uma ruptura desse paradigma errado da sociedade brasileira, no caso. Eu preciso ter essa quebra desse paradigma. Porque, cara, isso pode salvar a vida de uma pessoa. Uma pessoa que pode estar aposentada por ter um problema de saúde, ela pode voltar a ser ativa, ela pode viver, ela pode ser feliz, ela pode trabalhar. Você pode permitir, cara, porque por causa de um conceito conservador, você não vai permitir, né, que você se extraia essa substância, né, da maconha. Cara, você tem que permitir que se extraia sim essa substância, tá? Então vamos lá, que eu vou falar uma lista aqui, o potencial terapêutico, né, do CBD, para tratamento de algumas patologias. Vamos lá. Ó, esquizofrenia, mal de Parkinson, epilepsia, tá, Alzheimer, enxaqueca, pressão alta, autismo e fibromialgia. Cara, essas doenças são doenças péssimas, as maiorias são horríveis, são refratárias, são doenças que não tem tratamento, tá? Que nada melhora. Você pode pesquisar na internet aí que tem vídeo, cara, de cara que tem Alzheimer, se tremendo todo, o cara toma canabidiol, o cara fica normal, velho, normal. O cara toma canabidiol, o cara movimenta assim normalmente. Cara, você salvou a vida desse cara, às vezes por algumas horas pode ser, mas você muda a vida desse cara. Ele faz ele sentir alguma coisa, fazer alguma atividade por um tempo no dia dele ali. Você não vai permitir, tá, que esse cara use essa substância, porque só porque provém da maconha não faz o menor sentido. Então vamos lá, legalização da maconha, beleza? Pô, é uma discussão. Agora, a legalização do CBD não há discussão, não faz sentido. Não faz sentido, cara. Você não permitir o uso, não faz nenhum mal para as pessoas, não causa grandes efeitos colaterais, não é uma droga, ela não tem efeito psicoativo. Entende? Você não fica drogado quando você usa ela. Então, cara, você tem que permitir. No Brasil, tem que permitir para ontem, tá? A legalização do CBD, tá? Porque o preço que tem no mercado lá, o que é, digamos assim, o que tem importado, por exemplo, o preço é ridículo, tá? E na verdade seria baratíssimo se a gente produzisse. Então é para ontem que isso aí tem que ser feito, né? Então, assim, resumindo, galera, assim, a legalização da maconha tá aqui, a minha opinião, falei, é isso, eu acho que tem que ser legalizado, só que tem que ser de forma racional, né? Permitindo o uso, mas a mesma coisa, da mesma forma, trabalhando para que as pessoas não usem, propagando a ideia que usar é ruim. Mas a questão do CBD é urgente e é ridículo. É inaceitável, cara. Porra, é impossível que não se legalize logo a produção, a extração aqui no Brasil, para que as pessoas possam se tratar, cara. Então é pra ontem, tá bem? Então eu queria agradecer a galera aí. Esse aqui é o primeiro vídeo de umas reflexões que a gente vai fazer, né? Então é isso. Eu pretendo eu mesmo fazer os street walkings aí, narrar as conversas e tudo.
né, fazer algumas lives no futuro, mas esse é só o primeiro vídeo. Eu queria só começar com um assunto mas um pouco polêmico, mas eu queria só deixar claro que nenhum assunto não existe problema complexo com solução simples, a solução é complexa. Então, se você está num assunto complicado como esse, a solução não é simples, é uma solução complexa. E talvez eu esteja falando besteira, na minha opinião, mas é a minha opinião. E cada um tem a sua e cada um pode e deve dar a sua, né? Porque a gente não pode cercear a opinião das pessoas, né? A gente tem que deixar que as pessoas falem, desde que essa opinião não oprima nenhuma outra, tá certo? Então, um forte abraço aí, se inscreve no canal e agradeço muito, galera. Esse é o primeiro vídeo, eu espero que seja o primeiro vídeo de muitos e um forte abraço aqui da Just Walking canal. Valeu, galera.